Eu quero compartilhar com você um texto reflexivo que, quando eu li, eu gostei bastante, pois vai muito de encontro com a minha visão de mundo, como eu acho que o mundo e as pessoas que vivem no mundo deveriam ser, em questão de ser justas, de justiças. Eu poderia dizer que esse texto reflexivo diz tudo sobre a minha visão de mundo, mas ela diz quase tudo, pois minha visão de mundo é bem abrangente no que diz respeito a vários tipos de relações. Relações familiares, relações amigáveis, relações amorosas, relações da gente, pessoas, humanos, normais, com esse mundo sistemático, com esse mundo governado por um sistema. Então, esse texto reflexivo trata-se apenas de um ponto da vida, que é sobre pessoas que têm tudo, que possuem tudo ou quase tudo, achar que está por cima de outras pessoas, justamente ou simplesmente por esse fato. Mas antes de compartilhar com você esse texto reflexivo, eu quero aqui dar embasamento para contextualizar esse texto reflexivo. O embasamento vai ser baseado em uma história, em uma vivência pessoal minha. Em janeiro de 2024, eu participei de uma interação em um perfil no Instagram. Essa interação era concorrendo a um voucher de um determinado valor, o qual você, se ganhasse, escolheria o que você queria comprar com aquele voucher. Se tratava de uma loja de roupa, eu acabei ganhando essa interação e com o voucher eu escolhi 2 peças de roupas. Dessas 2 peças de roupa que eu escolhi, uma delas veio rasgada. Imediatamente, eu procurei o suporte acessando o próprio perfil do Instagram. Relatei o que aconteceu, falando que eu ganhei a interação, que seria tipo um sorteio, para quem não entende aí o que eu quero dizer com interação. É tipo um sorteio que você participa, cumprindo as regras que tem que cumprir, e quem ganhar leva o prêmio. Então, eu me apresentei falando que ganhei a interação, no caso o sorteio, e que escolhi 2 peças de roupa e que uma dessas peças teria vindo rasgada. Perguntei se teria a possibilidade de haver a troca, né? Eu fazer a devolução, é claro, do produto, para assim eles me mandar ou outra peça ou reembolsar o valor do prêmio para que eu pudesse escolher outra coisa. Imediatamente me responderam falando que não estavam mais trabalhando com a peça. Nisso fazia questão de dias, não foi nem semanas, foi um prazo de 4, 5 dias que eu tinha escolhido a peça e que chegou até mim. Então, não estou falando que seria uma inverdade da dona da loja em falar que não estava trabalhando mais com a peça, mas assim, é um tanto quanto estranho ter acabado a peça imediatamente, da noite para o dia. Enfim, o que relataram foi que não trabalhavam mais com a peça, que não ia ter mais reposição e que, devido a isso, não poderia me ajudar, não tinha o que fazer. Nisso eu respondi falando que, então, no caso, quem saiu perdendo foi eu, porque eu teria que ficar com a peça rasgada. Imediatamente a pessoa já reagiu, falando: você não saiu perdendo em nada, afinal você ganhou. Mas como dizem, né, nem ganhando as pessoas estão satisfeitas. E ainda falou mais, que cavalos dados não se olha os dentes. Enfim, resumindo, pelo fato de que eu ganhei o sorteio e não ter comprado, eu não poderia estar ali reclamando ou buscando por um suporte, que na verdade eu não fui simplesmente fazer uma reclamação, eu nem sequer reclamei, falei: olha, veio uma peça rasgada, vocês têm que tomar mais cuidados. Não, eu simplesmente busquei por suporte, porque eu sei que na maioria das vezes, e o certo seria ter a devolução do produto e aí eles mandar outro ou reembolsar o valor, vamos supor que fosse algo comprado ou como foi um sorteio ganhado, que eu ganhei um voucher de determinado valor, ela reponheria aquele valor e eu escolheria outro produto. Eu só fui cobrar ali um suporte e isso eu não tive, pelo simples fato de que foi uma peças essas ganhadas num sorteio, foi tipo dado, não foi comprado. Enfim, no meu ponto de vista, isso já diz muito sobre a loja e sobre a dona da loja em si, que foi com a qual eu falei, a verdadeira dona da loja. Eu não falei com uma atendente responsável por setor tal, isso, aquilo, foi a própria dona que se apresentou para mim falando: aqui é a própria fulana de tal, dona da loja. Enfim, como eu falei, esse acontecido foi em janeiro de 2024. Depois disso, eu ainda continuei seguindo a loja, apesar
de que quando me ocorreu essa vivência, um tanto quanto incômoda, querendo ou não, porque a gente se sente humilhado pelo simples fato de que você não fez uma compra no site. Você ganhou um sorteio e por isso você não deveria estar cobrando suporte algum. Eu fiquei chateada nesse dia, não chateada ao ponto de discutir com ela, não, eu encerrei o assunto, eu falei, tá bom, tudo bem, mas eu fiquei triste. Em casa, o meu esposo até estava por perto, aí eu comentei e cheguei a chorar. Eu falei, eu só escuto essas coisas e só estou passando por isso porque eu sou uma pobre, porque se eu tivesse dinheiro eu não estaria me desgastando, participando de sorteios para ganhar roupa e depois acontecer isso e eu ouvir esse tipo de coisa. Eu digo isso porque com frequência eu participo de sorteios na esperança de ganhar alguma coisa, que seja roupa, que seja celular, que seja móveis ou que seja até um dinheiro. Eu fiquei chateada, chorei, xinguei a minha própria vida, as minhas próprias circunstâncias, porque como eu falei, eu não estaria passando por isso se eu tivesse dinheiro. A roupa que eu quisesse comprar, eu simplesmente iria na loja, compraria e que se tivesse algum problema, eu voltaria na loja e teria o suporte necessário e devido. Fiquei triste, mas mesmo assim eu continuei seguindo a loja e, detalhe, com um tempo depois eu ainda cheguei a comprar produtos na loja. E em 2026, especificadamente em março, no finalzinho de março desse ano, como eu ainda continuava seguindo a loja, eu encontrei uma publicação da loja onde a dona estava revoltada com uma pessoa que estava devendo quase R$ 200 mil a ela. E nisso, ela convocava o vídeo, ela estava convocando todos os seguidores dela, da página do perfil pessoal e do perfil de trabalho dela, no caso a loja. O vídeo que eu vi foi da página da loja, porque eu seguia a loja. E ela estava convocando todos os seguidores dela, que no caso é mais de milhões de seguidores, a ir atacar o perfil do Instagram dessa pessoa que estava devendo quase R$ 200 mil a ela. Escutei todo o vídeo, vi todo o vídeo, fui nos comentários imediatamente, já vi um monte de gente, no caso, seguidores dela, é claro, revoltadíssimo com a situação e prometendo ir lá no perfil da pessoa, atacar a pessoa. Então, eu, no intuito de, tipo assim, querer demonstrar como o mundo dá voltas, eu fiz um comentário o mais breve possível, relatando o que aconteceu entre mim e a loja, entre mim e ela, a dona da loja especificadamente. Contei nesse comentário que eu ganhei um sorteio, uma interação e que foi um voucher e que com esse voucher eu escolhi 2 peças de roupa e uma dessas peças de roupa veio rasgada. Eu busquei o suporte para ver se tinha possibilidade de haver a troca, me informaram que não e que devido a isso não podia fazer nada, mas como se não bastasse só isso, só o fato de não poderem me dar nenhum suporte, falaram que eu não tinha saído perdendo em nada, que cavalos dados não se olha o dente, mas como se diz, nem ganhado as pessoas estão satisfeitas. Relatei isso e para finalizar, eu coloquei falando bem assim que o mundo dá voltas e falei bem assim que as pessoas não podem sair atacando as outras nos perfis pessoais delas sem saber o real motivo do acontecimento, o que está acontecendo, por que a pessoa está devendo, enfim, simplesmente eu queria dizer que o mundo dá voltas e que os seguidores dela não poderiam simplesmente sair assim atacando outra pessoa sem saber o real motivo de toda aquela infelicidade de um tá devendo o outro e outro tá cobrando o que tá devendo, até usando os meios digitais para isso. Enfim, ao mesmo tempo que eu imaginava e não imaginava que esse comentário iria ter muita repercussão. Teve mais de 300 curtidas, eu sei, é pouquíssimo, mas para mim foi uma repercussão assim legal, estrondosa, teve curtidas, teve comentários e a maioria dos comentários, é claro, foi de pessoas duvidando, pessoas também ficando do lado, não duvidando da história, mas ficando do lado da loja. Teve pessoas que falou que eu estava tripudiando do sofrimento alheio, pessoas também falando que eu estava difamando a loja e a dona da loja inventando uma inverdade e que eu poderia ser processada por isso. Pessoas chegaram até citar códigos penais onde eu me enquadraria se fosse um caso que não tivesse sido vivido realmente. Teve pessoas que me xingou, teve pessoas que debochou de mim, porque no meio desse comentário que eu fiz, eu falei que eu participei desse sorteio, dessa interação que eu ganhei e que escolhi essas peças. Eu falei que eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus para eu ganhar, porque era uma época que eu estava precisando e querendo muito uma roupinha nova, um vestido específico, para quando eu fosse sair, eu usar essas roupas. E aí pessoas debochou, teve pessoas que falou, se toca, mulher, Deus tem muito mais
mais o que fazer do que atender uma simples oração para te dar um lookinho novo. E muitos outros comentários de pessoas falando que eu estava sendo enviada, que eu era uma enviada, que eu era uma coisa ruim, para não ditar nomes aqui, que estava sendo enviada para atacar a loja e a dona da loja. E para completar, a própria dona da loja ainda fez um vídeo no meio dessa discussão mesmo, do comentário que eu fiz, da satisfação que ela foi tirar comigo, que ela me chamou no privado, falando que não tinha provas disso tudo que aconteceu e eu tinha todas as mensagens, mandei print para ela. Enfim, ela chegou a fazer um vídeo e falou: só as mulheres feias tentam atacar as outras, só as mulheres feias querem ter direito a tudo. Literalmente falando que só as feias se incomodam, só as feias lutam pelos seus direitos. Daí, mais uma vez, você já vê qual é o caráter dessa pessoa e se é que tem caráter. Enfim, no meio disso tudo, como eu falei, foi só para embasar o contexto da reflexão que eu vou ler para você daqui a alguns minutos. No fim de tudo isso, o que eu pensei é como o mundo está invertido, ou como eu costumo falar, como as pessoas estão invertidas, como as pessoas trocaram os valores, o que é certo virou errado e o que é errado virou certo. Virou errado a pessoa cobrar os seus próprios direitos ou apenas expressar, contar uma história sua, uma vivência sua, e virou certo as pessoas, como falaram que eu estava tripudiando do sofrimento alheio, que não foi esse o caso. Nunca que eu vou ser a favor que alguém está devendo um valor para alguém e não pagar. Eu sou totalmente contra isso, é claro. Mas, ao contrário, ela que tripudiou de mim, porque eu ganhei um sorteio. Devido a isso, eu não poderia estar cobrando um suporte para me atender, porque uma peça veio rasgada. Então, tudo está invertido, tudo está errado. Como se não bastasse, pessoas ainda usam o nome de Deus nessa história toda. Como eu falei, era finalzinho de março. Março é o mês conhecido como mês de quaresma, se eu não me engano, ou entrando ali para quaresma. Eu posso estar errado porque eu não sou desse meio, eu não comemoro, não faço nenhum, não tenho nenhum tipo de devoção quanto a essa questão de quaresma, essa época de Páscoa que o povo tem todo aquela preparação, aquele preparatório antes, durante e após, enfim, se eu não me engano. E aí pessoas falando, essa época de quaresma tá difícil para todo mundo, mas Deus vai te honrar, isso daí é só uma tentação, dizendo assim que o fato de eu ter exposto o que eu vivi e feito aquele meu comentário que eu li um pouquinho aqui para vocês, o que eu lembro, as pessoas falando que eu era enviada, em que época de quaresma era assim mesmo, mas que Deus ia na frente, Jesus, Maria ia na frente pisando na cabeça da serpente. Teve muitas coisas, muitos comentários que eu estou rindo, no momento também eu ri, mas eu fiquei assustada e pasmada, como eu estou falando, com essa questão das pessoas terem trocado os valores. Como eu falei e repito, o certo virou errado e o errado virou certo. E em muitas coisas na vida a gente consegue perceber isso, que muitas pessoas aplaudem e defendem o que é errado e humilham o que é certo. Então, para contextualizar agora, eu vou ler para vocês aqui a reflexão que diz muito sobre esse assunto. Nem casa, nem carro e nem profissão. É a maneira como você trata o outro que diz tudo sobre você. Casa, carro e profissão impressionam por um instante, mas a verdadeira medida de um espírito aparece no modo como ele toca a vida alheia. A grandeza humana não mora no brilho do que se possui, nem no nome que se exibe, nem na posição que se ocupa diante do mundo. Seu lugar mais revelador está na delicadeza ou na dureza com que se trata quem cruza o nosso caminho, sobretudo aqueles que nada podem oferecer em troca. Uma pessoa pode subir muito e ainda assim permanecer pequena por dentro. Pode acumular conquistas, aplausos e sinais visíveis de sucesso, enquanto o coração segue árido, impaciente, incapaz de respeito e ternura. Outras, sem ostentação alguma, às vezes carregam uma nobreza rara no jeito de ouvir, de esperar, de servir e de amparar. A alma não se deixa medir por fachada, ela se denuncia na presença. O caráter aparece na palavra escolhida, no tom usado com os mais frágeis, na mão estendida sem humilhar, na firmeza que não fere.
A vida espiritual sempre soube disso. Deus não se deixa impressionar com cenários. O céu lê intenções, sente vibrações, reconhece a qualidade moral do afeto que distribuímos enquanto atravessamos a terra. Cada gesto de compaixão refina o espírito, cada ato de arrogância empobrece a própria luz. Tratar bem o outro não pertence ao campo da etiqueta, pertence ao campo da consciência. É prova silenciosa de educação interior, de humildade e amadurecimento, de entendimento sobre o valor sagrado de cada criatura. Quem ajuda alguém a subir sem esmagar a sua dignidade compreendeu uma das lições mais altas da existência. Quem se alegra em estender a mão em vez de exibir a altura onde chegou, já começou a vencer o ego que adoece tantas relações. No fim, o que permanece não é o tamanho dos bens reunidos, mas a memória do bem espalhado. A forma como você trata o outro escreve em cada encontro o retrato mais fiel da sua alma. Essa é uma reflexão da página Portal Reiki. Eu não preciso dizer mais nada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, compartilhe. Coisas boas devem ser compartilhadas. E lembre, nunca humilhe ninguém, por nenhum motivo. Até a próxima partilha.